pessoal, estou falando com vocês aqui nesse dia 23 de fevereiro. Vou fazer uma espécie de teste aqui com vocês esta tarde, aqui, dia de muita nuvem, calor em Porto Alegre. Mas por que eu estou dizendo que vou fazer uma espécie de teste? Porque é microfone novo, eu coloquei um novo software aqui, enfim, são outras condições técnicas. Tem um amigo meu aqui dessa área, o Max, que tem me ajudado muito nisso aí. Vamos ver se funciona aí. Se não funcionar, eu vou tentar de novo. Eu tento até o fim, eu não desisto nunca, né? Bom, eu quero falar hoje sobre essa indicação da Dilma Rousseff para a presidência dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento da Índia, Brasil, China, África do Sul, Rússia. Você já deve ter ouvido falar que o Lula da Silva viajará no mês que vem, em março, para a China. Ele vai visitar Pequim e Xangai. Eu já estive nas duas cidades, mais de uma vez. Xangai é o grande centro econômico da China. Aliás, eu visitei Xangai e Pequim antes da abertura propriamente dita. Não, já estava acontecendo a abertura da economia para o capitalismo ali. O regime comunista era forte na ocasião e continua forte agora. Mas, enfim, Pequim ainda está com a casa do povo, tá bem centro político ali. Ele custou a se integrar a economia capitalista, né? Mas Xangai já estava reverberando. Bom, visitei Xangai e Pequim. Xangai é o grande centro econômico da China, Pequim é o grande centro de decisões políticas, né? O Lula da Silva vai visitar ambas as cidades. Em Xangai fica a sede dos BRICS, que é o Banco de Desenvolvimento, tipo Banco Mundial, tipo Banco Interamericano de Desenvolvimento, integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é pouca coisa. Atualmente a presidência cabe a um brasileiro, e foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, tem mandato até 2025, não sei como é que o Lula vai fazer para... Ele vai ter o Ian Goldfarb, ele vai ter que renunciar ou então teria que ser deposto aí pelos sócios. Uma das duas coisas provavelmente vai acontecer, porque o Lula da Silva porque quer que ele caia fora de lá e quer colocar no lugar dele Dilma Rousseff, a presidente que foi posta para fora do governo através do impeachment. Até hoje, na história do Brasil, só 2 presidentes tomaram impeachment: Fernando Collor e Dilma Rousseff. Fernando Collor, mais até por problemas ligados muito à corrupção, nem tanto por má gestão pública ou por má gestão da economia. A Dilma, governo petista, claro, né, estava no auge da corrupção, mas ela foi posta para fora mais em função da má gestão dos negócios públicos e da economia, né? Eu vou falar sobre isso aí para vocês. Bom, o Lula quer que os sócios dos BRICS elejam o presidente do banco a sua companheira Dilma Rousseff. O Zé Dirceu dizia minha companheira de armas. Quando ele foi substituído por Dilma na Casa Civil, o discurso do Zé Dirceu foi esse: minha companheira de armas. Zé Dirceu foi parar na cadeia. Dilma não, mas foi posta para fora do governo. Bom, por que a Dilma foi posta para fora? Eu acho que é importante isso aí, porque afinal de contas o Lula da Silva quer colocar goela abaixo dos seus sócios aí a Dilma Rousseff como presidente do BRICS, um banco de desenvolvimento de caráter internacional. Não é pouca coisa. Salário mensal de R$290 mil, quase 10 vezes mais que ganha o presidente da República aqui no Brasil. Mas é bom lembrar alguns aspectos relacionados com o fim do governo da Dilma Rousseff, né? Primeiro, ela foi posta para fora basicamente em função da má gestão pública, né? Porque ela desorganizou as contas públicas através das pedaladas fiscais. Esse foi o fulcro do pedido de impeachment aplicado contra ela, né? Mas por trás estava, assim, como pano de fundo, como cenário, como
pano de fundo o que estava acontecendo na economia. Porque em 2015 a economia sob a Dilma caiu 3,8% abaixo do PIB. O PIB despencou 3,8%. No ano seguinte despencou 3,9%. Então a herança maldita dela na economia foi uma recessão de tamanho gigantesco, de dimensões oceânicas, porque a Dilma Rousseff deixou como legado, mau legado, a pior recessão da história econômica do Brasil desde 1500. Acho pouco, não é pouca coisa não, é um recorde. Além disso, a inflação e o índice de desemprego estavam na casa dos 2 dígitos com viés de crescimento. Claro, isso tudo é contado por livros que eu já mostrei aqui para vocês. A história do expurgo foi também contada em detalhes, alguns deles muito sórdidos, principalmente no livro Tchau, Querida, né? Escrito pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados. Bom, agora o lulopetismo tenta reescrever a história, mas não vai dar. Eu, particularmente, conheço muito bem a Dilma Rousseff. Em 89, nós trabalhamos juntos aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Na época eu era secretário da Indústria e Comércio, ela era secretária da Fazenda. 3 meses antes de terminar o governo, a Dilma Rousseff não quis saber de história, caiu fora, vamos embora disso aqui. Deixou quebrada as finanças de Porto Alegre, né? Eu quero ser justo, hein? As finanças quebraram ali mais em função da má gestão do então prefeito de Porto Alegre, o Alceu Colares, né? Cuja mulher, Neuza Canabarro, ali não tinha limites. Ela tinha uma espécie de cartão corporativo próprio ali, gastava quanto quisesse, mas a Dilma era secretária da Fazenda e não conseguiu controlá-la, né? E foi embora, deixando atrás de si um rastro de finanças destruídas em Porto Alegre. Olha, e não é só isso que a Dilma Rousseff deixou como herança aqui em Porto Alegre, né? Nas finanças. Ela, numa das únicas aventuras privadas dela, a Dilma Rousseff conseguiu quebrar uma loja de R$ 1,99. Lembra-se das lojinhas de R$ 1,99? Ela quebrou uma loja de R$ 1,99. Tá contado isso aí. Isso tudo tá. O Lula pediu botar para baixo do tapete, né? Claro que o governo Lula Petit quer jogar tudo isso para baixo do tapete. Mas resta saber o que dirão os sócios dos BRICS, porque nem todo mundo é burro ali. Eu quero chamar a atenção também para vocês para uma outra escabrosa história de recontagem da história recente do Brasil, beneficiando inclusive o caso do impeachment da Dilma, né? Eu me refiro aí a uma organização de um curso aqui no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a condução da professora Cláudia Wasserman, uma ativista de esquerda, que usa o Twitter aí para chamar de antifascistas os patriotas que protestaram diante dos quartéis, né? Ela está parindo ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um curso revisionista, cujo objetivo é reescrever de modo mentiroso a história do impeachment de Dilma Rousseff. Tudo na linha lulopetista do novo governo, ou seja, produzir flagrantes fake news sobre o julgamento constitucional realizado em 2016, que agora eles apontam como um golpe, né? Uma fake news. Desse não se ocupa o Alexandre de Moraes. Eu acho, sinceramente, que cursos desse tipo, como o da Universidade Federal, são casos de interdição imediata, ou de serem enquadrados no inquérito 4917 do ministro Alexandre de Moraes, porque esse curso não passa de uma grande farsa. A história não se repete, não. Pelo menos, quando repete-se, dizem os historiadores, como farsa, né? Mas no caso do Brasil agora, até pela posse, entre aspas, vitória, entre aspas, do Lula da Silva, a história parece que está se repetindo por tragédia, né?
eu diria que como tragicomédia, essa que é a verdade.